Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai ter uma daquelas aulas que vamos ver várias imagens, então hoje vamos deixar meio que do lado a gramática de lado, né? Vamos deixar de lado a gramática e vamos nos focar mais no vocabulário, mas é claro que não vão ser palavras soltas, vamos aprender através de frases, como sempre acontece aqui no canal do Brasulaca. E sobre o que a gente vai falar hoje? Já que você está nesta aula, provavelmente já tenha visto o título da aula, então já deve ter alguma ideia, né? A gente vai falar hoje sobre a sinalização de trânsito. Então, a gente vai falar sobre algumas placas que você pode ver na rua, sobre o semáforo, sobre esse tipo de coisas. Tem algumas placas que são um pouco diferentes do que no Brasil. Então, acho que além de aprender o vocabulário, você vai aprender também um pouquinho de como funciona o trânsito aqui na Polônia ou na União Europeia no geral, porque é muito parecido, ok? Entre a Polônia e outros países da União Europeia não muda muito essa sinalização. Então, é bom, acho que é útil até para quem for viajar para a Europa no geral. E além disso, você vai conhecer mais vocabulário em polonês, é claro. Vamos utilizar aqui um documento, um PDF, como normalmente acontece. E para baixar esse documento, você só clica no link na descrição do vídeo, no link do bônus. Você pode baixar esse documento e vamos utilizar também um bloco de notas para fazer algumas anotações extra. Aí essas anotações você pode dar uma olhada, pode ver, pode copiar, colar da descrição do vídeo. Combinado? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para a tela do computador. Ok, acho que agora você já consegue ver a minha tela, né? E vamos partir para a aula. Como eu tinha falado, primeiro a gente vai ver algumas imagens. Eu tinha comentado sobre as imagens, né? Vamos ver as imagens e depois, na segunda parte da aula, a gente vai ver algumas frases. Então, para não aprender palavras soltas, a gente vai conectar as palavras que a gente vai conhecer. Na primeira parte da aula, a gente vai ver elas aplicadas já nas frases. Beleza? Então, bora para a aula. Vamos lá. Primeiro aqui temos światło. Światło, na verdade, literalmente, światło significa o quê? Światło significa luz, não é semáforo, é luz. Mas é assim que normalmente a gente fala, światło ou światła. Światła seria luzes, literalmente. Mas é normalmente assim que a gente fala para o semáforo, ok? Então, quando você quiser falar, por exemplo, quando chegar até o semáforo, vire à direita. Em polonês seria quando você chegar até as luzes, vire à direita, tá bom? Então, por isso eu coloquei aqui światło. Światła. E aqui ainda, entre parênteses, temos os nomes das cores possíveis aqui, ok? Zielone. Zielone światło. Zielone significa verde, ok? Então, aqui de cima, zielone é verde. Depois temos żółte. Żółte significa amarelo. Ou, neste caso, amarela, literalmente, né? Em português, amarela, feminino. Agora, em polonês, światło é uma palavra neutra, só para você saber. Żółte é amarelo. E algumas pessoas falam pomarańczowe. Ao invés de żółte é pomarańczowe. Aqui não coube, mas pode anotar. Pomarańczowe é laranja, mas é sobre a cor, no geral. E czerwone, que temos escrito ali em cima, czerwone é vermelho. Ok, então światło, literalmente luz, mas falamos assim para um semáforo, światło ou światła. I światło zielone, a luz verde, światło żółte, luz amarela, światło pomarańczowe, a luz laranja e światło czerwone, a luz vermelha, tá bom? Światło zielone, pode ser zielone, żółte ou czerwone.
Depois, rondo. Rondo é rotatória. Rondo, rotatória. E rotatória. E acho que é aqui em Portugal que falam rotunda. Mas rondo com esse símbolo é antes de uma rotatória, você tem este símbolo normalmente, ok? Então é rondo. Depois temos aqui przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych. Dla pieszych. É a faixa de pedestre. É faixa de pedestre que fala, né? Deixa eu ver aqui. Faixa de pedestre, sim. Faixa de pedestres em português. Faixa de pedestres. Por quê? Porque przejście é como se fosse uma coisa para passar. Pode ser faixa, pode ser uma passagem no sentido de um lugar, ok? Tá, não vou nem traduzir sozinho. Dla significa para, então um presente para alguém seria um presente dla alguém. E pieszych vem da palavra piesi, que significa pedestres. Tá bom? Então, przejście dla pieszych, faixa para pedestres, literalmente, ou de pedestres em português. E é um símbolo mais ou menos assim. Mais ou menos, não, é assim, assim. Aqui sobre o semáforo, este não é símbolo, tá? Não é da placa, é simplesmente uma imagem de um semáforo. Só para você associar melhor as palavras aqui. Depois, temos aqui stop. Stop, ou a gente fala znak stopu, às vezes, é aquela placa de pare, né? Em português. Eu já tinha falado isso na aula anterior, então na aula sobre vários tipos de parar, do verbo parar em português. Inclusive, esta aula é um pouquinho conectada, né, que a gente está falando sobre o trânsito. Então, esse pare em português, em polonês é stop. Stop, eu acho que veio do inglês para a língua polonesa. E pra gente é assim mesmo, é stop, não é pare, tipo literalmente em polonês, zatrzymaj się. É stop mesmo, ok? Depois, temos aqui zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu é quando está proibido de entrar. Eu não sei se eu tenho alguma frase com isso, não sei nem na verdade como seria essa placa em português, não tô lembrando agora. Não, acho que não tem. Acho que não tem isso nem nas frases, porque assim que a gente fala, não tinha muito sentido colocar isso dessa forma exatamente na frase, mas é tipo entrada proibida, mais ou menos isso, entrada proibida, tá? É assim ou com H? Proibido. Nossa, agora não, assim acho que não, né? Eu devo estar confundida com um outro idioma. Acho que é assim mesmo que se escreve em português. Enfim, wjazdu vem da palavra wjazd, que é entrada usando algum meio de transporte, ou entrada no geral, mas entrada tipo para os carros, não só para os pedestres. Wjazd, então, é entrada. E zakaz é quando está proibida alguma coisa. Então, pode ser ou proibição ou... Eu acho que em português é tipo proibido entrar. Não é? Não seria? Em polonês como se fosse proibição da entrada, literalmente. Mas eu acho que em português seria entrada proibida. Deixa eu ver aqui. Entrada... Ou proibido entrar... Proibido passar, proibido entrar. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. É, entrada proibida. Parece que é entrada proibida. Tá bom, então, olha, deu tudo certo. Ok, então, entrada proibida, tá tudo certo. Temos essas duas placas. Elas são um pouquinho diferentes. Zakaz, então, vamos colocar aqui que é proibição... Literalmente porque é tipo um substantivo, não é um
igual em português que é um adjetivo, não. Zacas é um substantivo, por isso eu coloquei aqui proibição. Mas neste caso é como se fosse entrada proibida. Eu acho que este aqui é de entrada proibida no geral, assim, não pode entrar. Agora, este aqui é quando você tem algum espaço diferente, tipo, por exemplo, está reservado para os moradores ou uma área onde podem passar os pedestres, então um carro normal não pode entrar, mas se fosse uma ambulância pode. Tem alguma diferença, mas na prática é igual, tá? Não pode entrar nem quando tiver esta placa aqui, nem quando tiver esta aqui. Então, sim, as duas significam entrada proibida. Ok. Droga jednokierunkowa. Droga jednokierunkowa é quando temos uma via só, tipo de mão única, né? Não é assim? Que é caminho de mão única. Nossa, gente, eu preparei faz alguns dias essa estrada de mão única. Pronto. Estrada de mão única. Estrada de mão única. São as coisas que a gente sabe o que significa, mas como não se usa na fala normalmente, né? A gente só vê um símbolo e já lê, pelo símbolo já sabe o que significa. Eu não decoro que se é estrada de uma via de mão única, de se é estrada, se é caminho, o que é, né? O importante é entender, é só ver a placa e entender. Então, às vezes eu fico aqui pensando como poderia ser, por exemplo, entrada proibida, deu certo, aqui estrada de mão única quase deu certo também. E assim, droga é como se fosse estrada, tá? É verdade. Em polonês, droga, em português, estrada. Jednokierunkowa, de mão única. Por quê? Porque jedno é de um só, um único. E kierunkowa vem da palavra kierunek, que significa direção, na verdade. Direção. Então, é como se fosse estrada de uma direção. Mas direção no sentido de um lado, ok? E aqui eu não vou discutir com as pessoas que estudaram física, porque eu não sei como que é em português. Eu sei que em polonês, na física, quando tem kierunek, na verdade pode ir como se fosse em uma linha ou para lá, em uma linha, mas é o mesmo kierunek, é a mesma direção. Não sei como em português isso funciona, mas enfim, para as pessoas normais, kierunek é só para um lado, tá? Não para um e o outro na mesma linha, mas só para um lado. Então, jednokierunkowa é que você pode ir só para um lado. É estrada de mão única. Ok, depois. Vamos para os próximos. Skrzyżowanie równorzędne. Skrzyżowanie równorzędne. E aqui talvez eu consiga surpreender as pessoas que estão morando no Brasil. Skrzyżowanie równorzędne é um tipo de cruzamento que eu acho que não tem no Brasil. Pelo menos pelo que eu ouvi, não tem. Isso significa que nenhuma estrada tem preferência, nenhum carro tem preferência. A princípio, no geral. Ok? Então, imagina. No Brasil, acho que não existe, né? Ou você tem pare ou você tem preferência. Na Polônia, não. Na Polônia, você pode ter pare, você pode ter este símbolo aqui, que a gente já explica, que você não tem a preferência, que você tem que dar preferência para alguém. Você pode ter este símbolo aqui, o que significa que você tem preferência. Então, você pode ir, tá? E todo mundo tem que dar para você a preferência. Mas podemos ter também cruzamentos com este símbolo aqui. E quando não... No Brasil não tem como não ter placa, né? Antes de um cruzamento. Na Polônia tem. Na Polônia, não ter placa nenhuma antes de um cruzamento. Ou
antes de um cruzamento ou em uma estrada no geral, porque esta placa vale por mais tempo do que um cruzamento só, normalmente. Mas está aqui, enfim, quando você ver esta placa, ou quando você estiver em um bairro pequeno, ok? E não tiver nenhuma placa, o que significa? Significa que ninguém tem preferência dada pelas placas. O que acontece nessa situação? Vamos supor que temos tipo 4 ruas, né? Temos duas ruas se cruzando, uma e outra. E são de 2 sentidos, ok? Cada uma delas. Então, de qualquer lado pode vir um carro. O que você faz? A preferência é de quem está na sua direita. Então, imagina que você está indo, aí tem um carro vindo da sua direita, você tem que dar preferência para ele. Porém, se ele estiver vindo e tiver um outro carro aqui, este outro carro aqui vai estar na direita dele. Então, ele vai ter que dar preferência a este carro, ok? Então, se a gente tiver 3 carros, um aqui, um aqui, um aqui, primeiro vai este, ok? Porque ele não tem ninguém na direita dele. Depois, vai este aqui, que é na sua direita, e só depois vai você, ok? Se tiver alguém na sua esquerda, você tem preferência, porque ele tem você do lado direito. E se tiver um carro vindo da frente só, aí, se você for virar direita, pode virar de boa, não vai atrapalhar em nada. Se você for reto, se você quiser ir reto, pode ir também, não tem problema. Se você quiser virar à esquerda, aí tem que dar preferência a ele, tá? E só depois você pode virar à esquerda. Então, enfim, não sei se deu para entender tudo isso tão rápido assim, mas é assim que funciona pra gente, ok? Quando tem esta placa, então, é um cruzamento sem preferência, talvez seria assim em português, né? Também não sei se eu criei uma frase com isso. Não tem frase nenhuma, ok? Então, é como se fosse um cruzamento sem preferência, que ninguém tem preferência. Równorzędne significa que está todo mundo igual, ok? Igual para igual. Então, vou colocar aqui cruzamento sem preferência. Não sei, comenta aí se no Brasil existe. Pelo que eu ouvi, não. Pelo que eu ouvi, não existe nem cruzamento sem placa. Na Polônia pode existir, aí é como se fosse este aqui. Ou um cruzamento com esta placa aqui, mas que não tem preferência definida. Existe ou não existe no Brasil? Pelo que eu ouvi, não. Mas talvez em algum lugar exista. Em algum lugar do Brasil. O Brasil é grande, né? Vou colocar aqui sem preferência. Preferência. Ok. Ó, tô curiosa agora. Quero saber se existe ou se não existe no Brasil. Deixa eu colocar aqui. Skrzyżowanie só é cruzamento, tá? Skrzyżowanie é cruzamento. Ok, perfeito. Skrzyżowanie równorzędne é que todo mundo é de igual para igual, ok? Então, você tem que dar preferência a pessoas que estão na sua direita. Ou que estão na sua frente, mas quando você virar à esquerda, né? E você pode falar, Marta, mas se 4 carros chegarem no mesmo momento, exatamente no mesmo momento, de todos os sentidos, de todas as direções, de todos os lados, quem tem a preferência? Muito boa pergunta. Essas perguntas também as pessoas fazem durante os cursos para obter a carteira de motorista. Não tem resposta certa, aí uma das pessoas vai ter que ir primeiro, ok? Então, sim, é meio assim. E aqui nesses cruzamentos, no geral, você não precisa parar, tipo, parar o carro mesmo. Você tem que ir e ver se tem alguém para você dar preferência. Se não tiver, pode ir de boa. Se tiver esta placa aqui, não. Você tem que parar mesmo. Se você não parar e a polícia ver, você pode estar andando e você vê que não tem ninguém. Você vai devagarzinho. Se a polícia ver, pode te multar,
ok? Se você não parar antes desta placa aqui, antes desta placa ou da linha branca, né, na estrada. Mas se você ver esta placa aqui, você não precisa parar, você só precisa dar preferência. Se andando devagarzinho, você já consegue ver que não tem ninguém, tudo bem, pode continuar indo. Agora, se você ver que tem alguém para quem você tem que dar preferência, aí você para o carro, né, e deixa a pessoa ir. Ok. Depois temos aqui, droga podporządkowana. Droga podporządkowana. O que isso significa? É como se fosse, literalmente, acho que uma estrada submissa. Podemos colocar entre parênteses, não, entre aspas. Droga podporządkowana, como se fosse estrada submissa. O que isso significa? Isso significa que você não tem preferência, que você tem que dar preferência a outros carros, ok? Então, no Brasil, acho que tem só essas placas, eu acho, né? Na Polônia, não. Tem esta placa aqui, esta com escrita pare. Vamos esta aqui e esta aqui. Esta aqui significa que você tem que parar. Esta aqui, não. Esta aqui significa que você só tem que dar preferência. Então, se indo devagarzinho, você já consegue ver, não tem ninguém. Você pode continuar indo, se for esta placa aqui. A polícia não vai te multar. Esta aqui, se tiver, até você consegue ver de longe, não tem ninguém vindo, não interessa. Se tiver stop, você tem que parar, ok? No cruzamento tem que parar, olhar, e só se não tiver alguém pode ir. Com esta aqui, não, você tem que dar preferência, mas não precisa parar, necessariamente, ok? Depois temos aqui, droga z pierwszeństwem. Pode ser droga z pierwszeństwem ou z pierwszeństwem przejazdu. Droga z pierwszeństwem przejazdu, pode ser. Ou z pierwszeństwem przejazdu. Significa, é como se fosse estrada, não sei se é preferencial ou com preferência. Mas isso significa que você que tem preferência, tá? Você pode ir, todo mundo tem que deixar você ir, a princípio. Ok? Então, esta aqui é o oposto desta placa aqui. Aqui você pode, aqui tendo esta placa, você sabe que chegando no cruzamento você tem que deixar os outros carros passarem. Tendo esta aqui, significa que os outros têm esta. Então, você pode ir e eles têm que dar preferência para você. Ok? Droga é estrada e z pierwszeństwem é como se fosse com preferência, ok? Z é com e pierwszeństwo é como se fosse preferência aqui. E przejazdu é da passagem, de passar, ok? De ir. Então, é isso. Complicado, né, na Polônia? Tudo isso. Estas aqui primeiras talvez nem tanto assim, mas depois você tem stop, você tem droga podporządkowana, você tem droga z pierwszeństwem, skrzyżowanie równorzędne, 2 vezes entrada proibida. Tá ficando meio complicado. Vamos ver os próximos aqui. Esses são mais fáceis, né? Parking. Parking é o quê? Parking é estacionamento. Às vezes pode ser pago, principalmente em Varsóvia. Em Cracóvia talvez mais ainda. Hoje em dia até nas cidades pequenas, mas às vezes não. No geral, este pé aqui é de estacionamento, parking. A gente fala parking. Parking, tipo, não uma palavra polonesa pura, mas é assim que a gente fala. A gente fala parking, que é estacionamento. E este aqui, zakaz zatrzymywania się. Deixa eu ver se eu tenho uma outra placa. Não, não tenho. Ok. Zakaz zatrzymywania się. Zakaz zatrzymywania się significa que é proibido parar. Proibido parar. Literalmente seria proibição de parar, ok? Mas em português acho que seria proibido parar, né? Se você tiver uma linha só aqui,
Deixa eu agora pensar para qual lado que talvez seria para este. Enfim, quando estiver só uma linha, significa... Então, você tem esse círculo vermelho, azul dentro e tem só uma linha. Só um risco, ok? Aqui tem 2 riscos, né? Uma cruz. Se tiver só um risco, significa que você pode parar por pouco tempo. Então, normalmente aí tem uma plaquinha embaixo, tipo, proibido parar... ou permitido parar até 15 minutos, ou proibido parar por mais tempo do que meia hora, ou por mais tempo do que 5 minutos, aí depende do lugar. Mas normalmente, quando tem só uma linha, só um risco, você pode parar por um tempinho curto. Por exemplo, quando você está do lado de um aeroporto, aí você tem aquelas vagas ali para parar rapidinho, só deixar a pessoa descer do carro, pegar as malas e ir, ok? Ou na frente da farmácia, às vezes, pode acontecer que tenha alguma coisa assim. Enfim, quando tem só um risco, pode parar por um tempinho curto. Agora, quando tem 2 riscos, então uma cruz, aí significa que no geral você não pode parar, nem por 5 minutos, ok? Zacas é como se fosse proibição, não sei se antes já tinha, né? Zakaz wjazdu, sim, ok? Então isso já expliquei. I zatrzymywania się, vem de zatrzymywanie com się, que é como se fosse a ação de parar. I zatrzymywać się, o que eu expliquei na aula sobre os tipos do verbo parar em polonês, significa parar, tipo estar indo e parar. Ok. E está aqui. Está aqui, não sei se tem no Brasil este símbolo. Talvez não. Uliczka é quase ulica. Uliczka é como se fosse uma ruazinha, ok? Porque ulica é rua. Até que nos endereços, normalmente na Polônia, você tem ulica alguma coisa. Uliczka é como se fosse ruazinha, rua pequena, tá? E ślepa, o que significa ślepa? Ślepa, aqui é como se fosse sem saída. Sem saída, não é como se fosse, sem saída. Mas literalmente ślepa significa cega, ok? Então, se fosse uma pessoa cega, a gente não chamaria ela assim, ok? É um pouquinho ofensivo. Pode ser, não é que é ofensivo no geral, mas a pessoa pode se sentir ofendida, dependendo da pessoa, ok? Ślepa, então vamos deixar aqui, ślepa, cega, ok? Literalmente, ślepa significa cega, mas pra gente, neste caso, significa sem saída, ok? Então, se você chamar alguém de ślepa, não é bom, ok? Você pode ofender assim alguém. A gente normalmente, quando uma pessoa é cega, a gente fala que é niewidoma, então que não consegue ver, ok? Nie de não e vidoma no sentido de conseguir ver, tá bom? Então, cega, pessoa, seria assim, mais cultural, o jeito mais educado. Não cultural, educado, niewidoma. Ślepa pode significar a mesma coisa, mas, como eu tô falando, esse jeito pode ser levado a mal, tá? Tipo, alguém pode se sentir ofendido. Mas, literalmente, ślepa significa mesmo cega, tá? E aqui, neste caso, é uma rua cega, o que significa uma rua sem saída, ok? Por isso temos uma rua e aqui um bloqueio. Então, uma rua sem saída. Não sei se existe isso no Brasil ou não. O tipo da rua, provavelmente sim. Mas este símbolo aqui. E esses já foram os últimos símbolos. Então, vamos revisar rapidinho, ok? E depois vamos passar para a parte da aula melhor, mais legal, para a parte da aula com as frases. Ok, então, de novo, sinalização de trânsito em polonês. Está aqui um semáforo, mas a gente chama de luz ou de luzes, né? Światło ou światła. Światło significa luz, światła, luzes, literalmente, mas a gente se refere ao semáforo. Zielone, verde, żółte, amarelo, czerwone, vermelho e como era laranja? Pomarańczowe. Depois, rondo,
rotunda, rotatória. Przejście dla pieszych, faixa de pedestres. Stop é pare, né? Zakaz wjazdu proibida, entrada proibida. Droga jednokierunkowa é estrada de mão única. Depois, krzyżowanie równorzędne, como se fosse cruzamento sem preferência, tipo igual para igual, né? Você lembra? Aí você tem que dar preferência para quem está na sua direita. Droga podporządkowana, estrada submissa, então você tem que dar preferência. Droga z pierwszeństwem ou z pierwszeństwem przejazdu é a rua com preferência, a estrada com preferência, então pode ir. Não, é claro, normalmente tem que tomar cuidado, mas no geral você que tem preferência. Depois, P, este P aqui é parking, então estacionamento. Zakaz zatrzymywania się é oposto, então proibido parar. E ślepa uliczka, ruazinha cega, literalmente, mas é uma rua sem saída, certo? Só uma dica ainda. Normalmente, quando são placas assim, nesse formato retangular, tipo quadrado, são algumas informações. Então, isso aqui é uma informação. É uma estrada de mão única. Aqui é uma informação, é um estacionamento. Aqui é uma informação, é uma rua sem saída. Quando temos placas assim, como se fosse um triângulo, aí são tipo avisos, como se fosse atenção, ok? Cuidado. Por exemplo, aqui, cuidado. Vai ter uma rua, vai ter um cruzamento sem preferência, né? Ou deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não tem. Ok, mas no geral assim, ou aqui, ainda virado. Tá virado para você prestar mais atenção ainda. Você tem que dar preferência para os outros, ok? Então é triângulo virado para chamar mais atenção. Este aqui é um pouquinho diferente, quadrado diferente, informativo, mas é mais importante. Então por isso tá um pouquinho diferente. Este stop, então pare, é totalmente diferente para você não confundir com nenhuma outra coisa. E as placas que são tipo círculos, normalmente são as placas que proíbem alguma coisa ou falam que tem que ser alguma coisa. Então aqui pode ser proibido entrar, ok? Entrada proibida. Ou proibido estacionar. Ou aquilo que você tem que fazer. Então, quando você tem um limite de velocidade, você tem que andar até certa velocidade. Eu nem coloquei aqui porque é meio que óbvio, né? Você vê uma placa com um número, aí você sabe que é velocidade máxima. Normalmente é assim. Vermelho aqui, branco por dentro e preto escrita a velocidade, tipo 50, 100, 120, tá? Quando você tem uma placa azul azul redonda, com branco, com uma velocidade em branco, tipo um número em branco, aí significa a velocidade mínima. Nas autoestradas tem velocidade mínima aqui, muitas vezes, ok? Acho que por definição é 50 por hora, a velocidade limite, mas às vezes você tem 3 faixas, aí eles colocam uma placa e na faixa da esquerda a mínima, por exemplo, é 80, do meio é 60 e da direita é 50, por exemplo. Então pode ser. Então, na Europa existe velocidade mínima, aí velocidade mínima em uma placa redonda azul com velocidade em branco. Acho que é assim que coloca. Tá pensando agora, mas acho que é. E quando tá vermelho assim, ao redor, branco por dentro e um número dentro, aí é velocidade máxima. Tava pensando naquela mínima, mas eu acho que é assim mesmo. É que quando a gente vê a placa é meio que automático, né? A gente nem pensa. Agora para lembrar e descrever, bom, qualquer coisa pode olhar, né? Como que são as placas em Portugal, em português. Aí você vai saber na Polônia também que se não for igual, é quase igual.
Beleza? Então, isso foi só uma curiosidade, que normalmente quadrado é alguma coisa só de informação. Triângulo, um aviso, tipo cuidado. E quando é redondo ou proibida alguma coisa, no geral proibida, podemos falar em português, né? Ou proibido parar, ou proibido ultrapassar a velocidade de alguma coisa, ou proibido andar mais devagar do que alguma coisa. Então, aqui também. Você tem que andar nessa direção, né? Não pode andar para outra. Então, tem esta aqui. Bom, ok. Aí é isso sobre as placas em si. Agora vamos passar para a segunda parte da aula, então para as frases. Só para avisar, normalmente eu tento criar frases com todas as palavras aqui de cima, porém hoje não vamos ter todas as palavras. Por quê? Porque eu achei que não fazia sentido. Às vezes, tipo, para que eu vou colocar uma frase de skrzyżowanie równorzędne? Não faz muito sentido, às vezes, porque você não usa isso na fala. É o nome de uma placa, tem que saber o que significa, mas a gente normalmente não fala assim, só se você estiver descrevendo o que aconteceu no trânsito, né? Mas, no geral, muitas vezes a gente não fala o droga podporządkowana, depende. Às vezes a gente fala só podporządkowana, por exemplo, ou só pierwszeństwo, que é preferência. Então, enfim, vamos ver. Vamos ter algumas dessas palavras ali nas frases. Ok. Temos stój, czerwone, pare, está vermelho. Stój significa pare. Se você já tenha assistido a aula sobre os tipos do verbo parar, você já sabe, né? Stój, pare. Você está andando e alguém fala stój, significa pare. E aqui temos czerwone. Czerwone significa vermelho, como você já sabe, né? Em português a gente fala está vermelho, mas em polonês pode ser só o nome da cor mesmo. Tipo, só pare, vermelho, ok? Stój, pare, czerwone, vermelho. Stój, czerwone, pare, está vermelho. Vamos passar para a próxima. Na rondzie skręć w prawo. Na rotatória vire à direita. Na rondzie significa na rotatória. Rondo é rotatória, mas na rotatória é na rondzie. Por quê? Por causa da declinação. Depois temos skręć. Skręć significa vire. Ok? Skręć. Vire. Então, se você colocar GPS em polonês, ele pode falar assim: na rotatória vire à direita. Em polonês seria na rondzie skręć w prawo. Depois ainda coloca, né, a primeira saída. Pierwszy zjazd. Primeira saída seria pierwszy, que é primeiro, e zjazd, saída. Primeira saída. Aí drugi zjazd seria a segunda saída, trzeci zjazd, terceira saída, etc. Pode colocar o GPS em polonês, é uma boa também para ir aprendendo. E wprawo aqui significa à direita. Wprawo, à direita. Só direita, neste caso, é prawa ou prawo, ok? Direito, direita. Depende do contexto. De novo, então. Na rondzie, na rotatória, skręć, vire w prawo, à direita. Na rondzie, na rotatória, skręć, vire w prawo, à direita. Na rondzie skręć w prawo. Na rondzie skręć w prawo. Na rotatória vire à direita. A próxima frase aqui. Uważaj, tam jest przejście dla pieszych. Cuidado, há uma faixa de pedestres ali. Uważaj significa cuidado, tome cuidado. Uważaj, cuidado. Tome cuidado. Cuidado. Tam significa lá ou ali. Ok? Jest é está ou a, dependendo. É está ou a.
E przejście dla pieszych a gente já viu, já aprendeu hoje, que significa faixa de pedestres. Então, de novo. Uważaj, cuidado. Tam, lá ou ali, jest a przejście dla pieszych, faixa de pedestres. Uważaj, tam jest przejście dla pieszych. Uważaj, tam jest przejście dla pieszych. Cuidado, há uma faixa de pedestres ali. A próxima frase. Tu nie możesz zawrócić, bo to jest droga jednokierunkowa. Aqui você não pode fazer o retorno porque é uma estrada de mão única. Tu significa aqui, então tam é ali ou lá. E tu ou tutaj significa aqui. Nie możesz significa você não pode, tá? Nie możesz. Você não pode. Só nie e não. E możesz significa você pode. Ok. Você não pode, nie możesz, nie możesz. Bo, porque to jest significa isso é, isto é, esta é, essa é, este é, esse é, tudo isso é to jest. Isso é. Opa. Isso é. Essa é, aqui temos só porque é, né? Droga, estrada jednokierunkowa, de mão única, como a gente já sabe. De novo, tu, aqui, nie możesz, você não pode, zawrócić, retornar, né? É um verbo, na verdade, acho que não, nem coloquei, né? Zawrócić. Zawrócić é fazer o retorno. É como se fosse retornar. Retornar mais ou menos, porque retornar, podemos retornar o dinheiro, por exemplo, né? Em polonês não seria este verbo, zawrócić. Zawrócić é mais fazer o retorno mesmo. Zawrócić, fazer o retorno. Bo, porque to jest, esta é, essa é, droga, estrada jednokierunkowa, de mão única. E a frase toda? Tu nie możesz zawrócić, bo to jest droga jednokierunkowa. Tu nie możesz zawrócić, bo to jest droga jednokierunkowa. Aqui você não pode fazer o retorno porque é uma estrada de mão única. Próximo aqui. Możesz jechać, masz pierwszeństwo. Pode ir, você tem preferência. Możesz significa você pode, né? Jechać é ir. Ir usando algum meio de transporte. Então, de carro, de ônibus, se fosse ir a pé, seria diferente. Meio de transporte. De bicicleta também é assim. De cavalo também é jechać. Depois temos masz. Masz significa você tem. E pierwszeństwo, acho que eu já tinha anotado, né? Preferência. Deixa eu ver aqui. Pierwszeństwem não coloquei, então vamos anotar agora. Pierwszeństwo, na palavra em si, significa preferência. Ok. Então, możesz jechać, você pode ir. Masz, você tem. Pierwszeństwo, preferência. Możesz jechać, masz pierwszeństwo. Możesz jechać, masz pierwszeństwo. Pode ir, você tem preferência, você tem a preferência. É sua preferência, né? Próximo. Gdzie jest najbliższy parking? Onde fica o estacionamento mais próximo? Gdzie significa onde. Não pude falar essa palavra onde, né? Gdzie, onde. Jest, opa, mais um significado do jest. É, está, a ou fica, às vezes também. Então, é um verbo de multifuncional em polonês. Najbliższy significa o mais próximo de todos. O mais próximo. E parking é estacionamento, como a gente já sabe. Então, de novo, gdzie, onde, jest, fica, najbliższy,
O mais próximo, parking, estacionamento. Gdzie jest najbliższy parking? Gdzie jest najbliższy parking? Onde fica o estacionamento mais próximo? E mais uma, a última. Tu nie można się zatrzymywać. Não se pode estacionar. Ou não se pode parar, na verdade, é aqui. Tu, aqui, nie można. Significa não se pode. Tipo, não é permitido, é proibido. Não pode, não se pode. Się zatrzymywać é, na verdade, parar. Não é nem estacionar. É parar. Tu nie można, aqui não pode, aqui não se pode, estacionar ou parar. Tu nie można się zatrzymywać. Tu nie można się zatrzymywać. Não se pode estacionar ou parar, na verdade, aqui. Ok, essa foi a última frase. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Eu espero que tenha gostado da aula. Caso sim, deixe um comentário, deixe o seu like, compartilhe a aula com os seus amigos que também estão estudando polonês e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!